Olá! Hoje, segunda-feira abençoada para todos nós, né, irmãos? Nós merecemos. E agora nós estamos aqui, né, mais uma vez, na presença do Senhor nosso Deus, para estudarmos, né, a palavra dele. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos ler o nosso capítulo, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 13 do livro de Juízes. Eu acho que eu tô com cabelo na boca. Mas vamos lá. O que Deus está falando conosco através do capítulo 13 do livro de Juízes? Essa leitura, esse estudo nosso, para quem caiu aqui, né? Vamos dizer assim, eu estava passando, apareceu esse vídeo, eu entrei. Irmãos, esse vídeo é um estudo bíblico da Bíblia. Nós começamos desde Gênesis, primeiro de Gênesis, já estamos no livro de Juízes, capítulo 13. Então, nós temos vídeo gravado desde o primeiro de Gênesis. Nós fazemos um estudo mais minucioso, mais detalhado, sem pressa. Cada estudo nosso tem uma duração de 30 a 1 hora, mais ou menos, de duração. E porque nós comentamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, para passar para vocês o que Deus está passando para nós, para que nós venhamos conhecer Deus, e não só de ouvir falar, mas também de conhecimento bíblico, porque a Bíblia, ela não foi feita, Deus como diz, Deus não fez a Bíblia para ficar em gaveta, na nossa gaveta do quarto, da sala, da onde você estiver, ou com a Bíblia aberta no Salmo 91. Não, se fosse assim, Deus fazia, né? Só mandaria a gente ler o Salmo 91, como tem muitas, né, casas que a gente entra, já está o Salmo 91. Mas as pessoas não entendem, não compreendem, nem por que aquele Salmo tá lá, o Salmo 91, talvez ela nem sabe dizer o Salmo completo, mas o Salmo 91 tá na casa dela o tempo todo, né? Ela acha que ali ela tá sendo, né, protegida pelo Salmo 91. E as coisas não é assim. Enganamos a nós mesmos fazendo esse tipo de prática. Então eu convido você, vem comigo conhecer Deus e o que Ele exige de nós para sermos, né, chamados filhos de Deus. Então, vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo 13 do livro de Juízes, que vamos ler agora. Então, eu convido você, pegue a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, talvez você está no rádio, ouvindo esse áudio pelo rádio do seu carro, ou você está no trabalho e você não está podendo, no momento, pegar a Bíblia. Mas eu convido você que, se você tiver uma oportunidade, você pode ouvir o áudio, mas se você tiver uma oportunidade mais tarde para conferir a exatidão, a veracidade desse estudo, você pode conferir na palavra de Deus, na Bíblia, que nos diz assim: e os filhos de Israel fizeram novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Observe, irmãos, que todas as vezes que o povo de Israel pecavam, se distanciavam de Deus, Deus entregava eles para o inimigo. É a mesma coisa hoje. O que Deus está falando? O que o versículo 1 já fala conosco hoje? Olha, se você pecar, eu vou te entregar para o inimigo. É isso que Deus está falando. Talvez você fale assim, irmão, eu acho que é verdade, porque a minha vida não está legal. Eu estou passando necessidade financeira em casa, eu não consigo comprar uma casa própria, eu não consigo comprar um carro, nem um carro velho para mim andar eu não consigo, eu nunca tenho um bom emprego, todos os empregos que eu entro, eu saio quase de imediato. A minha vida não é assim, a minha vida não é uma vida próspera. É porque Deus está te entregando ao inimigo. Aí você fala, mas eu oro a Deus. Sim, você ora a Deus. Só que você ora a Deus, mas você não obedece a palavra dele.
Talvez você fale, como que eu não obedeço, irmã? Eu vou na igreja, eu tenho uma denominação que eu sigo piamente, eu dou meu dízimo na minha igreja, eu dou ofertas, eu coopero com os irmãos da igreja. A senhora vem falar para mim que eu não estou obedecendo a palavra de Deus? Irmãos, quando nós conhecemos Deus só de ouvir falar, nós pecamos. Por que nós pecamos? Por ignorância espiritual. Às vezes você faz algo que está desagradando a Deus e por ignorância, por falta de conhecimento da palavra dele, é que você é castigado. Aí você fala, mas como assim? Se eu não conheço, como que Deus vai me castigar uma coisa que eu não sei, que eu sou inocente? Aí é que tá o pingo no i. Porque a Bíblia fala que até pelo que você não conhece, não sabe, você é castigado. Então, é dever de todo cristão conhecer a Bíblia. Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por isso que Deus me incentivou a fazer esse estudo com vocês. Porque vocês não sabem, não conhecem Deus. Vocês conhecem Deus de ouvir falar. Vocês acham que o pastor é Deus? Se o pastor diz isso, vocês estão certos. Vocês vão fazer aquilo que o pastor mandar. Mas não é assim. Quem é o nosso pastor? É Deus. Deus é o nosso pastor. Então, quem nós devemos obedecer? É pastor homens terrenos ou Deus? Ou o nosso Deus? Nós temos que obedecer o nosso Deus. E aqui Deus é categórico. Olha só, ele é categórico. Quem vem, fazendo esse estudo comigo, minuciosamente, vem acompanhando esse estudo, capítulo por capítulo, ele está tendo já essa direção de Deus, para consertar o caminho dele diante de Deus. E aqui a gente lê, olha só no primeiro versículo do capítulo 13 do livro de Juízes, já, como eu sempre falo, é um tapa na cara nossa. Olha aqui. E os filhos de Israel fizeram novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Quantos anos que você vem sofrendo na sua vida? Talvez você fale, desde que eu nasci, eu sofro. Com certeza. Porque você não conhece Deus. Como que você vai obedecer se você não tem um conhecimento, uma intimidade com Deus? E havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu um anjo do Senhor à mulher e lhe disse, eis que tu és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e terás um filho. Observa, mudando, que naquela época já existia muitas mulheres estéreis, que não tinham filhos. E a Ana mesmo, foi uma dessas mulheres que ela consagrou quando ela pediu um filho a Deus e falou que o filho que nascesse, ela ia consagrar ele a Deus. E ela consagrou Samuel, que foi o primeiro filho dela, ela entregou, no templo, para fazer o sacerdócio, para trabalhar no sacerdócio espiritual de Deus. Agora, aqui, a mulher, de Manoá, ela não tinha filhos, ela era estéril, e Deus lhe deu um filho. Essa é a razão, às vezes muitas mulheres ficam, olha, irmãos, olha como que eu falo, quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente presta atenção na Bíblia. Hoje, muitas mulheres estéreis, o que elas fazem? As que têm filho, as que têm dinheiro, elas vão no médico, e paga
fazer, né, para ficar grávida, né, com a intervenção artificial, e não é direcionado por Deus, não é de Deus. Se ela é estéril, ali tem alguma coisa, ali tem algum problema. E a mulher de Manoá era estéril, e Deus falou para ela que ia dar um filho para ela. E esse filho que Deus deu para ela, vamos continuar aqui um pouquinho. Eu tô com um gatinho aqui, você está ouvindo ele miando? Ele tá bem, ele é muito manhoso, ele quer colo. Mas vamos continuar. Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e terás um filho. E agora guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa impura. Olha a observação que o anjo, né, passa para a esposa de Manoá. Você não vai beber vinho e nem bebida forte, e nem comer coisa impura. O que é coisa impura? Todas aquelas coisas que Deus proibiu que o homem comesse. Deus pede para a mulher. Tem muita gente, vamos falar um pouquinho rapidinho, por que tudo isso? Por que isso, Deus, o anjo, né, de Deus, ele passa essa orientação para a esposa de Manoá? Talvez você fale assim, é porque o filho dela seria um grande homem, seria um sacerdócio. Não. A mulher, quando ela está grávida, ela precisa de muito apoio, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Então ela tem que ter muito cuidado com a saúde dela mental e a saúde espiritual, e até o corpo também ela tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A mulher grávida, ela não pode ter aborrecimento, ela não pode ficar com depressão, ela não pode sentir trauma de nada. Porque quando a criança é gerada no ventre da mulher, essa criança sente tudo o que a mulher sente. Essa criança vai nascer problemática. Tem muitas crianças que nascem já com depressão. Por quê? Porque a mãe sofreu muito na gestação dessa criança, tomando remédios fortes, talvez, para a própria saúde. Os médicos falam que gravidez não é doença, né? Gravidez não é doença, é liberado a mulher trabalhar, a mulher trabalha horas a finco no trabalho, sentada, né, numa mesa. Se a mulher soubesse como isso faz um mal para a criança, ela não trabalharia na época de gravidez. Na época a mulher que quando está grávida, ela não pode trabalhar fora. Isso para ter uma criança, para ser gerada uma criança saudável, ela não pode trabalhar fora e nem ter aborrecimento. Porque ela tem que andar, ela tem que exercitar, ela tem que deitar, ela tem que se alimentar bem, ela não pode ter aborrecimento com nada, porque isso tudo passa para a criança. Aí a criança, quando nasce, você vê a criança quando nasce uma criança. A mãe que trabalha demais, principalmente trabalha, né? A mulher que é depressiva, que ela tem uma gestação muito conturbada, familiar, a criança, quando nasce, a criança, ela é muito chorona, ela chora muito. Aí os pais vão dar o quê? Chá de camomila. Para que serve a camomila? Erva doce. É para acalmar a criança, porque a criança já nasce depressiva, para você ter uma ideia. A criança já nasce depressiva. Aí a criança já nasce agitada, gritando, chorando. Às vezes você tem um filho, eu já dei de mamar, eu já dei isso, eu dei aquilo, mas a criança continua. Ela nunca para de chorar e você não sabe, e você vai no médico, o médico dá o quê? Manda dar chazinho de camomila, porque essa criança já nasce com depressão.
Aí aquela criança é gerada naquele lar, com aquela mãe, às vezes até uma mãe problemática mentalmente, de um lar problemático. Aquela criança vai crescendo naquele lar. Aquela criança vai trazendo muitas males para a própria criança. Aquela criança vai ser uma criança depressiva quando for adulto. Ela vai ter problemas. Por isso que a nossa geração é tão doente. Porque os médicos não ensinam isso. Não ensinam que a mulher não pode trabalhar fora. Por que os médicos não ensinam? Por causa da política. A política empresarial, a política, né, do Brasil, das nações, elas não querem que as mulheres fiquem à toa, né? Igual uma casa, né? Uma mulher ficar dentro de casa quando tá gestante. Ah, não, ela rende uma boa grana para mim dentro de casa. Às vezes o homem, né, deixa a mulher grávida, larga, separa. A mulher tem que se virar, manter a casa e ainda cuidar da criança. A mulher fica com a mente perturbada. Então, aqui o anjo já dá uma orientação para a esposa de Manoá. Você guarda-te. Você não bebe vinho ou bebida forte. E você não coma coisas impuras. Porque eis que conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porque um nazireu de Deus será o menino, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filhos teus. O anjo vem e fala para ela, o teu filho vai ser um salvador dos filhos de Israel. Teu filho vai ser um juiz. E a mulher veio e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era como de um anjo de Deus, muito temível. Observa que quando eu já expliquei aqui no canal, quando um anjo chega para você, ele não chega com asas, ele não chega com vestes brancas, ele chega como um homem, como um ser humano. Às vezes ele chega como uma aparência de um mendigo, talvez ele chegue à aparência de uma criança, ele vem em forma de uma criança, ele vem em forma de uma mulher, ele vem em forma de um homem. Então, anjos, ele é quando traz as boas novas para a pessoa. Então, não pensa assim, fulano de tal falou isso para mim, às vezes é um anjo que está falando com você. Mas quando o anjo fala com você, você sabe que é um anjo. Por que eu digo isso? Quando uma pessoa chega para você, próximo de você, e fala algo com você, que mexe com você, aquilo mexe com você. E aquilo é o quê? É um anjo, não é um homem. Às vezes você fala a uma pessoa, não, os anjos eles estão aqui no nosso meio. Os anjos são o Espírito Santo. Então, ele é espírito. Ele entra no corpo de um ser humano. Ele entra no corpo do ser humano. Ele pode aparecer, um anjo pode aparecer em figura de uma mãe, em figura de um pai, em figura de um irmão, em figura de um desconhecido, pessoa que você nunca conheceu, nunca viu, e vem falar algo para você. Mas você vai sentir que aquilo é um anjo que falou com você. Talvez você fale, comigo mesmo, já aconteceu isso, muitas, fala quase sempre, eu estou ouvindo isso. Eu ouço, né, o anjo falar. Quando ele não fala no meu ouvido, né, na minha mente, ele fala para as pessoas. Às vezes eu converso com pessoa na rua, com pessoa que eu nem conheço, e a pessoa vem dar uma palavra para mim. Aí eu fico, né, obrigada a Deus, né, por isso. Eu agradeço a Deus porque eu percebo que não é um ser humano, mas é um anjo que está
trazendo boas novas pra gente. E aqui fala, e ela, olha só, ela disse para ele, para o marido dela, para você ver como que é a figura de um anjo. Um homem de Deus veio a mim e sua aparência era como de um anjo muito temível. Por que ela falou que a aparência dele era como um anjo, muito temível? É porque eles vêm com seriedade. Eles não vêm fazendo piada. Eles entregam a mensagem, é só aquela mensagem. Então, se uma pessoa ficar falando muitas palavras com você, não é um anjo. É profeta, um mau profeta. Nisso eu vou entrar mais na frente, que Neemias, aconteceu isso com Neemias, né? Um falso profeta veio falar com ele. Então, e ele percebeu logo que aquilo era um falso profeta, não era um anjo de Deus. Então, o anjo, quando fala, ele só vem, entrega a palavra e pronto. Ele não fica muito dando papo para você, entende? Ele só vem direto, assim que é o anjo. Ele vem direto, fala o que ele tem que falar, porque Deus manda ele falar, e ele vai embora. Se ele ficar conversando muito com você, tralalalala, esse não é um anjo. Aí é uma pessoa que está trazendo mensagem falsa para você, tá bom? Aí você vai discernir o que é Deus, o que é um anjo e o que não é. Porque eles vêm, os anjos vêm em forma humana. E você pode ter, como eu já disse, né, nas mensagens anteriores, nos cursos, nos estudos anteriores, eu já passei isso para vocês. Então, quem está acompanhando já até sabe discernir o que é um falso profeta e o que é um anjo de Deus falando com ele. Talvez você fale assim, mas anjo de Deus fala hoje? Fala, irmãos, fala. Fala direto, às vezes fala direto comigo. Eu tô na rua, uma pessoa vem, entrega uma mensagem, vai embora, eu falo, tá, muito obrigada. Obrigada, Deus. Aí eu agradeço a Deus, obrigada, Deus. Às vezes eu tô trabalhando, o anjo vem e fala uma coisa comigo, eu falo, muito obrigada, Deus. Então você tem que agradecer, você tem que aprender a conhecer. Por isso que eu falo para você, quando a gente aprende a conhecer Deus, é mais leve. A gente ouve a voz de Deus. E você passa, você tem discernimento para discernir o certo e o errado. Vamos continuar. E ela chegou para o marido dela e falou, um homem de Deus veio a mim e sua aparência era como de um anjo de Deus, muito temível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Tá vendo? Eu não perguntei. Olha, irmão, tapa na cara que isso aqui traz pra gente. Se você ler essa coisa aqui, você vai achar que é uma historinha. Mas olha só o que ela fala. Eu não lhe perguntei de onde era e nem ele me disse seu nome. Por que ela não perguntou? Porque ela já sabia que era um anjo de Deus. E entre anjos e ser humano, anjos, eles só vêm falar com você quando Deus permite que ele fale. Os anjos só falam conosco quando Deus permite. E nós, como servos de Deus, obedientes a Deus, não vamos ficar indagando. Quem é você? Aonde você mora? Eu nem te conheço, como que você vai trazer uma mensagem dessa para mim? Tem gente que é arrogante, né? Tem gente que acha que, né? Ao invés dele ter discernimento, ele é arrogante, não entende, não compreende. Então, aqui, ela não perguntou nem de onde que ele era e nem perguntou o nome dele, porque ela percebeu que era um anjo. Então, nós temos que ter esse discernimento. E é assim que a gente tem que agir. Não ficar perguntando, de onde você é? Ah, você está trazendo essa mensagem, você não me conhece. Não tem aquelas mulheres faladeiras? Aquele homem faladeiro, mulher faladeira. Mas você veio de onde? Você nem me conhece, por que você está falando assim comigo? Às vezes Deus te tá trazendo uma paulada para você consertar. Aí você vem com aquela estupidez, com aquela ignorância. Mas de onde que você é?
Eu nem te conheço, por que você está falando assim comigo? A pessoa está tão longe de Deus que ela fala essas asneiras. Mas aqui, Deus está mostrando para nós como que nós devemos agir. Se você percebeu que era um anjo falando com você, não pergunta. E ele me disse, eis que tu conceberás e terás um filho, e agora não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. E Manoá orou a Deus e disse, peço-te, ó Deus, que venha novamente o homem de Deus que enviaste e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele não duvidou. Ele não duvidou da sua esposa. Olha a união em que eles tinham, esse casal tinha. Ele não duvidou. Ele simplesmente, né, chega para Deus, fala que o anjo apareça de novo para ele e ensina ele como que ele deve criar essa criança. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. O anjo veio e apareceu para ela de novo. Deus permitiu, vai lá e conversa com a esposa de Manoá. E a mulher se apressou e correu, contou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu o homem que veio a mim naquele dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e ao chegar aquele homem, lhe disse, és tu o homem que falou à mulher? E disse, eu sou. E disse Manoá, que se cumpra tuas palavras. Qual será a maneira de viver do menino? E o que deverá ser feito por ele? E o anjo do Senhor disse a Manoá, que a mulher se abstenha de tudo quanto eu lhe disse. Que não coma nada do que procede da videira, que não beba vinho ou bebida forte, e que não coma coisa impura, e que ela guarde tudo o que eu ordenei. Aqui a gente observa que a mulher grávida, ela não pode tomar vinho e nem bebida forte. Talvez você fale assim, por que ela não pode tomar vinho? Mas isso não era só para Manoá, a esposa de Manoá? Não. Se você for pesquisar, fazer uma pesquisa mais a fundo, você vai perceber que a uva, ela não é muito agradável no sentido do nosso organismo para uma gestante. Então, se você fizer um estudo mais minucioso aí no Google mesmo, você vai perceber isso. E bebida forte, né? E não coma coisa impura. Que ela guarde tudo o que eu ordenei. E disse Manoá ao anjo de Deus, permita que o detenhamos e prepararemos um cabrito. E disse o anjo a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto, oferece-o ao Senhor. Nenhum anjo, né? Eu fico assim, observando as pessoas. Tem pessoas que se sentem, né, superior, principalmente na igreja mesmo. Vamos falar na igreja, porque está no nosso convívio, né, mais próximo no nosso convívio. Quando você, às vezes, você não tem, né, intimidade para chegar a conversar com o pastor, direto com o pastor. Às vezes o próprio pastor chega para você e fala, conversa com fulano. Você vai conversar com algum pastor, né? Fala, não, pastor, eu quero conversar com o senhor. Não, conversa com o irmão tal. Irmão tal, atende ele aqui para mim, por favor. O próprio pastor te ignora, né? Porque ele se exalta. Aí aquele irmão que pediu que o pastor pediu para você falar com ele, aí às vezes aquele próprio irmão também vai te ignorar.
Irmão, eu vou passar na sua casa, tal horas, eu estou um pouquinho apressado e depois a gente conversa. E nisso, ele não dá atenção para você. E observa aqui que o anjo, ele não quis, né? Ele não quis aparecer. Ele simplesmente falou, olha, se vocês for preparar alguma coisa, prepare para Deus, não para mim. Se você for fazer algum holocausto, oferece para Deus, não para mim. Porque ele não vai se exaltar. Nós devemos ser humildes. A Bíblia nos ensina isso. Jesus, quando andou aqui na terra, ele foi humilde. Ele lavou os pés dos discípulos para mostrar para nós que nós não somos ninguém. Que nem o pastor, entre aspas, que é o cabeça daquela congregação, ele não é maior do que o membro que está sentado no banco. Ele não é maior do que ninguém. Somos todos iguais. E nisso a Bíblia fala sobre não fazer acepção de pessoas. Você está entendendo? Então nós temos que conhecer Deus. Aqui na terra, nós somos todos iguais. Nós todos somos carentes da graça de Deus. Todos nós. Então não tem um ser maior. Foi por isso que Deus falou que nós não devemos temer a homem algum. Tá entendendo? Nós não devemos temer a homem algum. A Bíblia nos ensinou, o próprio Deus passou isso para nós, não fazermos acepção de pessoas. Porque nós somos todos iguais. Nós somos todos da mesma linhagem. Tá entendendo? Então, para quê? Então, quando você faz acepção de pessoas, para você ver, aqui na Terra, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aqui na Terra, nós somos homens e homens. Você não é Deus. Um pastor não é Deus. Talvez falar, pastor é semideus. Que semideus? Pastor não é Deus. Não nesse sentido. Vamos continuar. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que possamos honrar-te ao cumprir tua palavra? E o anjo de Deus lhe disse, por que perguntas por meu nome que é oculto? Aqui, Deus está mostrando para o homem que nós não devemos adorar imagem de escultura. Nos 10 mandamentos está isso. Adorarás somente a Deus. Se o anjo permitisse, o anjo nem queria dizer o nome dele. O anjo, não, eu não vou dizer meu nome. Por que você não vai me dizer? Se o Manoá tivesse feito como a esposa dele, né, não teria levado isso na cara, né? Porque ele levou isso aqui uma na cara, não. Por que você quer saber o meu nome? Meu nome é oculto para vocês. Por que Deus proibiu os anjos dizerem o nome deles? É para que nenhum homem se curve diante de um anjo, diante de um ser humano. Infelizmente aconteceu isso. Hoje, a Igreja Católica, ela porque dá lucro, né? Dá lucro você adorar imagens. Porque aquela imagem vai vender. Vão vender aquela imagem. Vão fazer festa daquela imagem. Aquilo lá vai arrecadar dinheiro. Então, é lucro. É financeiro. É questão financeira. Não é questão espiritual. O próprio Deus proibiu até os anjos a dizerem o nome deles para que o povo não viesse adorar. Já pensou? Se o anjo dissesse o nome dele, o que Manoá, mas a esposa dele, ia fazer? Manoá, a esposa, e depois os próprios vizinhos, os próprios amigos, né? Iam se ajoelhar, fazer o holocausto ali, pedindo para aquele anjo ajudar eles. Não é verdade? Isso é. Hoje, se uma pessoa ora, a Igreja Católica, se tem uma pessoa lá bondosa que faz caridade, aquela pessoa se torna um anjo,
né? Se torna um santo. Se torna um santo, sendo que é a nossa obrigação de todo ser humano a sermos compassivos uns para com os outros. Tá vendo aonde que está o erro? Aonde que está a raiz do pecado? E Manoá pegou o cabrito e ofereceu e a oferenda de manjares e ofereceu ao Senhor na rocha. E o anjo fez maravilhas e Manoá e sua mulher estavam vendo. Sucedeu que ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama e Manoá e sua mulher viram e se prostraram com seus rostos em terra. E o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e a sua mulher. Então Manoá soube que se tratava do anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Mas sua mulher lhe disse: se o Senhor quisesse nos matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferenda dos manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. E a mulher deu à luz um filho e chamou o seu nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movimentá-lo no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. A obediência que nós devemos ter para com o nosso Deus. Deus nos ouve quando clamamos, quando nós somos obedientes. Esse capítulo 13, olha quantas instruções, né, que Deus passa para nós através da palavra dele. Que nós devemos, né, obedecer a Deus e não a homens. Aqui Deus nos ensina quando um anjo vem falar conosco. Olha que capítulo maravilhoso, capítulo, né, abençoado. Para que nós não venhamos ser enganados. Deus nos instrui. Então tudo ele passa para nós. Então tudo isso aqui, quando eu falo para vocês, a Bíblia, irmãos, ela é recheada de conselhos. A pessoa que lê a Bíblia, ela tem o direcionamento de Deus. Ela vai andar conforme Deus agrada. Então, a gente viu que os filhos de Israel, eles eram muito cabeça dura. Por quê? Porque teve, né, as gerações, o erro dos pais. Olha o erro dos pais, porque isso aqui é erro dos pais. O erro que os pais fazem de não educar os seus filhos no caminho do Senhor. Essa passagem aqui, a gente viu logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo. O que fala no primeiro versículo? O que nos ensinou aqui no primeiro versículo? Que Israel veio pecar novamente. Os filhos de Israel pecaram. Depois de tudo o que aconteceu com eles no Egito, quando Deus tirou eles lá do Egito. Eles vieram depois que Josué morreu, começou, né, trazer o pecado. Eles começaram a desobedecer. Mas por que eles começaram a desobedecer? Porque aquela geração de Moisés, aquela geração de Josué, já tinham morrido. Então estavam novas gerações, né, daquela família. Então era nova geração. E essa nova geração não conhecia Deus. Não conhecia Deus. E eles começaram a praticar coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por que eles começaram a praticar essas coisas abomináveis aos olhos de Deus? Porque os próprios pais não ensinaram os seus filhos a obedecerem a Deus. Na época de Moisés, Moisés foi duro.
Moisés, Josué, foi duro com eles. A gente observa, a gente viu. Se você está aqui desde o começo do estudo, nós vemos, né, como que Moisés foi duro com esse povo. Deus agia assim, tremendamente. Por que Deus agiu daquela forma? Porque eu falei isso para vocês. Quem está fazendo esse estudo comigo sabe. Deus agia, matava, para que o pecado não entrasse, para que eles tivessem temor, para que essas gerações vindouras que viriam tivessem temor diante de Deus, aprendessem a ter temor diante de Deus. Hoje, infelizmente, nossa geração já não tem temor algum diante de Deus. Nenhum. Por isso que há tantos males nas casas dos seres humanos, na vida dos seres humanos, por falta de temor a Deus. O homem conhece só de ouvir falar, mas não tem temor. E a gente obedece, a gente vê aqui que logo no capítulo, né, do versículo 13, no capítulo 13 do versículo 1, já avisa. E os filhos de Israel fizeram novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eis a razão de nós termos, né, uma intimidade com Deus, um conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, termino por aqui. Que Deus tenha lá iluminado a sua mente, que você tenha aprendido, né, com essa mensagem. Se você gostou, você compartilha, você dá like para que esse canal cresça. Eu convido você também a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E que Deus abençoe, né? Hoje é segunda-feira, que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Eu ando meia febril, mas Deus é Deus misericordioso e Ele sabe de todas as coisas. A minha vida está entregue nas mãos dEle. Então, tudo que vier, como diz o apóstolo Paulo, tudo que vier para mim, eu recebo, e que Deus me dê força, né, para me continuar com esse trabalho junto com vocês. E que Deus nos abençoe, não só a mim, mas a você também. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau.